Fala aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou Douglas Siqueira, estamos iniciando aqui mais esse vídeo, maravilha? E o que eu vou estar falando com vocês aqui hoje são as 3 maneiras de você ter uma renda extra no esporte e verdadeiramente você conseguir aí custear os seus campeonatos, seus treinos, os recursos que você precisa para que verdadeiramente você atinja e chegue nos seus objetivos que você tanto vem almejando dentro do mundo esportivo. Então isso é muito importante e eu vejo que isso é uma das questões que mais pegam hoje também para os atletas. Então eu já vi muita gente que começa e daqui a pouco para, tem um sonho, tem uma vontade, mas acaba não continuando, né? Então a falta de renda muitas vezes ela acaba afastando o atleta do esporte para que ele tenha que trabalhar e cada vez mais os talentos eles acabam se perdendo por eles não conseguirem se manter dentro do esporte. Pagar muitas vezes os seus custos com transporte, com alimentação, com equipamentos, ter que ajudar em casa e tudo isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento esportivo do atleta. Isso acaba pegando muito também na mentalidade dele, né? Então nisso acabam alimentando-se crenças limitantes de que ou ele tem que trabalhar ou ele tem que viver do esporte, que não dá para fazer as duas coisas, que ele não consegue ter renda se ele não trabalhar. E isso na verdade acaba não sendo verdade, né? Então assim, é possível sim de uma outra forma você conseguir ter renda também para que você se mantenha dentro do esporte e isso acaba não chegando para o atleta, muitas vezes ele acaba não adquirindo esse conhecimento e aquilo que você ainda não tem é por aquilo que você ainda não sabe e não fez. Então muitas vezes o que te trouxe até aqui, as suas habilidades, os seus talentos esportivos, não são o que vão te ajudar também a estar buscando patrocínios, a estar buscando recursos para que você mantenha-se no esporte. Ou você vai precisar de pessoas que estejam alinhadas, engajadas junto com você para que esse desenvolvimento ele aconteça, ou caso contrário, você mesmo vai ter que aprender a fazer isso, né? Então, se a gente for imaginar atualmente com essa modernidade, com a facilidade de recursos, é possível você conseguir criar fontes de renda onde você possa, através do seu próprio celular, ali na sua própria mão, você conseguir os recursos para você se manter dentro do esporte. Às vezes com pouco tempo investido, mas que você consiga ali ter formas de você conseguir custear um material esportivo, você conseguir custear uma viagem. Então, são maneiras que você vai encontrando de você atingir esses seus objetivos. Pois caso contrário, se você não consegue, se você não sabe como ter esse projeto, da onde começar, vai ficar realmente mais complicado sim. E você sabendo utilizar esses recursos, é possível você conseguir levantar apoio, levantar ajuda, criar um projeto esportivo atrativo que ao mesmo tempo você consiga se manter dentro do esporte, que você consiga viver do esporte, que você consiga viver do seu sonho. Então, eu lembro que quando eu tive a oportunidade de jogar um campeonato sul-americano no interior de São Paulo, naquela época, isso deve ter, não vamos nem falar em tempo, mas mais de 15 anos, eu tive de vender muitas rifas para ter o dinheiro para conseguir fazer a viagem e ajudar também a equipe com todo o custo que teve. E isso é que a gente foi num ônibus que quebrava toda hora, então a gente estava com uma escassez muito grande de recurso. Chegando lá, a estadia onde a gente ia ficar foi uma outra coisa. Então, os clubes, os atletas, quando eles sabem como fazer o projeto, isso permite com que você consiga ter recursos e você consiga. Isso vai ajudar você até na sua performance, porque quanto melhor instalado você tá, quanto mais tranquilo você faz uma viagem, logicamente, pô, não vou começar logo de cara, maravilha, com todos os recursos que eu preciso, mas o que você tem agora que você já pode usar ao seu favor? E se você for pensar,
isso é o sonho de muitos dentro do esporte, de conseguir viver daquilo que verdadeiramente ama fazer. E muitos não fazem isso porque não sabem como viver da sua paixão. Então, esses recursos, eles estão aí disponíveis, por exemplo, para você conseguir ter autonomia e desenvolver-se dentro do esporte. E aí aqui hoje, dentro, eu vou falar para você 3 formas que você pode ter renda extra dentro do esporte. Então, são maneiras que você pode criar, vamos por bem assim dizer, de uma forma paralela dentro do esporte também, mas que você consiga se manter treinando, que você consiga se manter em atividade, mas ao mesmo tempo que você consiga obter os recursos para que você tenha o básico, que você tenha ali a forma de você conseguir viver dentro do esporte, certo? Porque senão, caso contrário, se você não tem recurso, como que você vai se manter dentro do esporte? Então você vai ter que buscar outras formas de você fazer isso, tá? Por isso que muitas pessoas, elas largam o esporte, chega a determinada idade e falam, não dá mais, eu tô largando. Por quê? Tem um desafio muito grande em ter patrocínio, em conseguir encontrar formas de ter renda, e a única forma que elas veem, vou ter que trabalhar. Nada contra disso, maravilha, mas fica muito mais complicado para o atleta, fica muito mais complicado para o clube, por exemplo, para o treinador. Então, quando você descobre que você possui mais recursos, que você consegue ter esses recursos, que você consegue criar essas possibilidades, isso vai ajudando você a se desenvolver dentro do meio esportivo. Então, eu vou trazer aqui 3 alternativas, por exemplo, que são muito comuns dentro do mundo digital hoje, que elas estão aí para todos, por exemplo. Então, assim, é saber como desenvolvê-la, mas ao mesmo tempo também é você conseguir utilizar esses recursos de uma maneira mais fácil, mas de uma forma estratégica também, que você consiga ter isso para você, né? Então, se você for pensar, você deve conhecer a Amazon, né? Então, assim, o que a Amazon faz? A Amazon hoje ela tem inúmeras coisas que ela vende hoje dentro do portal dela mundialmente. Por que eu estou falando isso para você? A primeira forma de você ter uma renda extra é através de dropshipping. Aí você deve falar, Douglas, mas o que é isso? Que raio é esse de dropshipping? Como que ele funciona? E aí eu vou te explicar um pouquinho mais como que isso funciona. O dropshipping, ele é uma forma de e-commerce que você pode se utilizar disso, existem plataformas também, mas assim, o que pouca gente sabe, tipo, a respeito da Amazon, por exemplo, que nem todos os produtos que a Amazon vende lá dentro, eles saem diretamente de dentro da Amazon. Então, assim, essa técnica chamada de dropshipping, muitas plataformas hoje já utilizam. Então, assim, a mais comum, a que você mais conhece, por exemplo, é o Mercado Livre. Então, o que elas fazem? Você não precisa ter estoque do produto, por exemplo. Então, é de um terceiro. E para você realizar suas vendas, isso pode te ajudar a você crescer dentro do mercado de uma forma que você consiga trabalhar através do seu celular, por exemplo. Então, assim, esse termo, o dropshipping, ele nasceu assim de 2 palavras, né? Se você for pensar, o drop, que é de larga ou de largar, e o shipping, que vem ali da forma de remessa, né? Então, o que isso acaba trazendo? E conhecendo a origem também, fica mais fácil de você entender a utilidade dessa técnica, tanto para essas lojas virtuais, mas basicamente também ela acaba deixar a entregar o estoque dos produtos por conta de outra empresa. Então você só vai precisar ter a encomenda do produto, por exemplo, quando você realizar uma venda. E o que isso facilita para você que está dentro do mundo do esporte, para você que precisa muitas vezes de levantar recursos? Isso vai ajudar você a conseguir trabalhar diretamente do seu próprio celular. Isso te permite você ali muito rapidamente fazer o gerenciamento dessas ações e você conseguir criar essa renda extra que permite com que você
consiga custear os recursos, por exemplo, de campeonatos, de viagens, de transporte, de alimentação. Então, aqui hoje eu não vou falar diretamente do patrocínio. Então, muitas pessoas dentro do mundo esportivo, elas buscam patrocínios e parcerias. Hoje eu quero trazer formas diferentes, muitas vezes, de você conseguir ter essa renda, mas que verdadeiramente elas podem te ajudar também. Então, assim, o que é o dropshipping? Que produtos é esse que você está falando, Douglas? Então, assim, existem inúmeras possibilidades hoje dentro da internet e produtos também que você pode, por exemplo, tá trabalhando, seja, por exemplo, linkado ao esporte, porque é uma coisa que está linkado à sua paixão. Porque se você faz uma coisa que você também não gosta, ou que você não conhece o produto, por exemplo, isso acaba te atrapalhando muito. Então você não vai ter muita vontade de fazer aquilo. Só que agora, quando você mapeia dentro dessas lojas virtuais as possibilidades que você tem de usar dessa técnica de dropshipping, é um dos casos que você consegue estar trabalhando muito bem e, ao mesmo tempo, você desenvolvendo e ajudando também outras pessoas e se ajudando, né? Então, assim, qual que é o benefício que isso acaba trazendo? Muitas vezes você consegue fazer isso de uma forma muito rápida, de uma forma muito honesta. Então você consegue usar o seu tempo livre para fazer isso. E ao mesmo tempo ele te traz esse benefício de você conseguir estar gerenciando através do seu próprio celular, mas ao mesmo tempo você consegue ter tempo. Maravilha? Sim, o conhecimento do atleta também é um baita de um produto, com certeza, mas desde que ele saiba usar esse conhecimento dele e se ele estiver disposto a buscar o conhecimento também. Porque muitas vezes, quando você fica muito fechado, você não vê outras possibilidades. E aí o que acontece? Muitas vezes você vai para o que é mais fácil, para o que está mais tangível. Então é como eu disse, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até onde você deseja estar. Então, assim, toda forma que você vai buscando de custear os seus recursos, o seu trabalho, por exemplo, viver do esporte, logicamente que é digno, mas tem algumas coisas que tomam muito tempo. Então, se o atleta ele sabe usar o seu conhecimento, show de bola, maravilha. Mas quando você não sabe, você tem que buscar, por exemplo, essas alternativas. Então, essa é uma das que nós estamos falando aqui, né? Então, ao mesmo tempo, por que essa forma também, quando você adquire esse conhecimento de você saber como fazer o dropshipping, é uma boa? Por quê? Ele demanda um baixo investimento, ou seja, você não vai precisar ter um estoque de produtos. Então, muitas vezes você vai ter um comissionamento ou algo assim nesse sentido por aquilo que você está vendendo. Então isso te permite muitas vezes, se você souber daquilo que você está fazendo, se você tiver esse conhecimento, então o seu carisma, a forma como você conhece as pessoas, e se você tiver um projeto esportivo também em mente, e você mostrar qual é a causa desse projeto e por que muitas vezes você está vendendo, também está desempenhando esse modelo de negócio em paralelo, isso faz com que as pessoas engajem também com o seu projeto e elas vão estar mais propensas também a consumir o seu produto. Então não adianta também você querer fazer uma coisa que você não conheça, que as pessoas não queiram. Então é muito importante também você estudar aquilo que você vai trazer como alternativa, que case até com o que você faz, o que é importante para o esporte, o que está ali que eu posso trazer também, que eu posso agregar. Então é muito importante pensar nesse lado também. Então, assim, por outro lado também, por exemplo, da parte do fornecedor, nesse caso, ele consegue focar em menor número de detalhes. Então, a manutenção, por exemplo, de um site ou alguma coisa, é muito mais fácil nessa questão de suporte de vendas. Não vai demandar tanto detalhe, por exemplo, para o atleta. Então, hoje você pode usar um Mercado Livre. Logicamente, você tem que tomar cuidado com as plataformas com as quais você vai usar. Se você escolhe ter essa forma de renda extra, vamos dizer assim. E é muito mais fácil hoje, com os recursos que existem, você começar um negócio online aí também.
Então, pô, eu não conheço tanto. Hoje nós temos muitas informações aí também. Logicamente a gente não vai entrar nos detalhes técnicos aqui de como começar esse negócio, mas é uma alternativa, tá? Então você não vai precisar lidar fisicamente com os produtos, por exemplo, você vai estar representando uma marca também. Então você acaba facilitando o seu processo de entrega, de vendas do produto. Você vai precisar, logicamente, dar um suporte. Então, ao mesmo tempo, você vai acabar se resumindo, observar os números e estar atento ali, muitas vezes, nas notificações que vão chegando ali para você. E, ao mesmo tempo, você acaba não se limitando só regionalmente. Então, se você já tem uma atividade dentro das redes sociais, o seu alcance ele pode ser muito grande. Então, se você se dedicar ali, tipo, 1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia, talvez, isso não vai impactar para você atleta, para você treinador, por exemplo, a estar trabalhando em paralelo com isso. Isso é uma forma de você escalar o que você está buscando dentro do esporte. Então, é uma forma de você ir subindo aos poucos também e fazendo com que você consiga ali criar um leque de produtos. Então, vou dar um exemplo aqui, mas se você joga futebol, será que tem alguma coisa relacionada à chuteira que você pode ajudar a desenvolver dentro dessa questão de dropshipping? Materiais esportivos, pô, se você é do mundo do jiu-jitsu igual eu, pô, será que tem alguma coisa relacionada a kimono? Então, são formas que você vai encontrando de você trazer algo novo também para você e ao mesmo tempo também conseguindo se desenvolver. E aí, como que funciona isso, né? Então, assim, é muito importante você entender como que ele funciona, né? Então, assim, é muito importante você escolher qual é o fornecedor ideal que você vai estar escolhendo para você não ter uma dor de cabeça futura. Então, é muito importante você saber qual é a procedência dele dentro desse mercado, qual que é a estratégia que você vai usar para oferecer para as pessoas que você conhece. Você vai usar a internet, você vai usar a sua rede de contatos. É muito importante também você entender como que vai funcionar o envio, como que o fornecedor vai mandar. Então, antes de você começar, agora conhecendo essa possibilidade que existe, como que você vai fazer para estar gerando um código de acompanhamento, qual que é o suporte que você vai estar dando para as pessoas. Então, existem os prós e os contras também. Então não adianta eu só falar é uma boa alternativa, mas também entender que existem os contras desse negócio também. Pô, você vai ter que dar um suporte talvez para a pessoa que você vendeu, essa pessoa vai te perguntar sobre a entrega do seu produto. Então é muito importante você conhecer tudo isso. Você talvez não vai estar cara a cara com o seu cliente, mas é uma forma de você estar fazendo isso. Então essa foi a primeira forma de você estar obtendo uma renda extra dentro do mundo esportivo, que eu trouxe aqui para você. Então tá muito hoje, as coisas elas estão muito ligadas à internet. Mas aí, qual que é a segunda que eu trago para você? Então, ao mesmo tempo, vindo muito próximo disso, hoje é muito comum você ver as pessoas venderem infoprodutos, né? Então elas vendem cursos, várias coisas dentro aí da internet também, que são muito viáveis, que podem ser viáveis. E aí, o que, que as pessoas elas têm feito? Hoje tem existido essa questão do marketing de afiliados. E tem empresas, tem pessoas que acabam abrindo essa oportunidade para outras pessoas. Então você vai divulgar esse curso, um treinamento ou alguma coisa que ela está vendendo online, tá? Muito provavelmente a maioria das entregas elas são de infoprodutos ou alguma coisa nesse sentido, e ela vai te pagar um comissionamento por isso, tá? Então, o que, que eu trago aqui? Será que é interessante, não é interessante? O marketing de afiliados, ele pode ser uma boa sim para o atleta, porque hoje existem muitas coisas também no mundo digital, de cursos online, que são muito benéficos também, e que ao mesmo tempo estão ligados ao esporte. Então esse novo formato ele tem o objetivo de ampliar as formas e os canais de comunicação de afins que eles consigam chamar cada vez mais a atenção do consumidor. É como se eu pegasse a minha rede de contatos e somasse a sua rede de contatos. Então imagina, se eu conheço 10 pessoas, você conhece mais 10,
Então, se eu vendo 10 e você consegue também entregar para 10 pessoas, e um exemplo, o produto daquele cara é 597, ele te dá uma comissão de 30% se você indicou alguém através daquele link. Pô, muitas vezes só de você ter indicado é uma forma de renda extra. Então vamos falar aí basicamente, aí vai que um produto de 1.000, se você está sendo comissionado por 30%, são R$ 300, tá? Isso é um exemplo. Então, se você consegue fazer isso, se você tem uma boa rede de contatos, se você tem uma boa comunicação, se você tem um conhecimento sobre isso, se você consegue estar entregando isso para as pessoas, aí de novo, é muito importante você buscar aquilo que você gosta também. Você não vai vender uma coisa que você não acredita ou que você não confia. Faz sentido isso para você? E o que que acontece? Que as pessoas elas estão cada vez mais antenadas e exigentes também dentro desse mundo, né? Então, além delas saberem muito bem do tipo da publicidade que interessa para elas na hora de comprar online, existe muito as dúvidas também. Isso é muito importante também, você tá se atualizando e utilizar novas formas também de você estar se relacionando para você conseguir atrair essas pessoas. Então, se você tem uma boa influência dentro dos seus treinos, comunicar-se bem, então tudo isso são formas que você consegue estar gerenciando e aplicando, por exemplo, do seu celular. Você não precisa de uma rede muito grande. E isso desprende um tempo muito pequeno. Então, o que, que acontece? Essa parte desse marketing, por exemplo, de afiliados, você vai acabar divulgando o produto de um empreendedor ou de uma empresa no mundo online em troca do comissionamento que eu acabei de falar para você. E esse modelo ele tem sido uma alternativa muito interessante para algumas pessoas que às vezes elas não querem colocar a cara diretamente na internet, mas é uma boa forma de você conseguir uma renda extra, de você se manter dentro do esporte. E aí, quando você vê e pensa dessa forma, pô, vou dando um exemplo, tá? Mas se você ajuda a vender um produto de 1.000 e o comissionamento dela é 30%, às vezes R$ 300 para um atleta que precisa pagar uma competição, que precisa custear um material esportivo, ou às vezes até mesmo dar um suporte dentro de casa, já é uma forma dele se manter dentro do esporte fazendo uma outra coisa, mas sem precisar ali ter aquele deslocamento, sem precisar de um emprego formal, vamos dizer assim. E isso vai dar mais tempo para ele conseguir se planejar. Logicamente, você precisa se dedicar. Então, é muito importante você saber quanto tempo você vai se dedicar a isso. Você precisa estar muito antenado. Muitas vezes as pessoas elas vão ter dúvidas, as pessoas elas vão perguntar para você. Então, você precisa conhecer muito bem daquilo que você está vendendo, tá? Daquele produto que você está indicando. Você precisa saber se é bom mesmo, se não é picaretagem, se a pessoa ela realmente entrega aquilo que ela está propondo. Porque se ela não fizer isso, quem acaba se queimando a imagem, aí é você. Porque daí a pessoa vai falar, pô, mas espera aí, o cara só está querendo fazer dinheiro rápido ali e tal, e não está me entregando o que ele está me falando. Então, quando você conhece, quando você sabe muito bem o que é que acontece, isso vai te ajudar também a entender esse processo e essa dinâmica também, né? Então, muitas vezes as pessoas elas conseguem fazer isso através das redes sociais. Tem pessoas que têm site, tem pessoas que têm blog. Pô, mas eu sou atleta, eu não tenho. Cara, você pode usar suas próprias redes sociais. E isso você não precisa ter que sair de casa, você consegue gerenciar da onde você está. Então, isso ajuda a quem você está entregando e ao mesmo tempo você vai ajudar você mesmo. E até isso é uma coisa que acontece muito, então já citei a Amazon, mas a Amazon é uma outra oportunidade que você pode ter de ser um afiliado Amazon. Hoje existem várias plataformas que você pode estar usando também para você conseguir estar fazendo isso, entendeu? Então existem várias formas que você consegue utilizar para que você, como atleta,
hoje você tem Hotmart, hoje você tem a Amazon, hoje você tem Eduz, hoje você tem a Monetize, você tem uma série de plataformas que você pode estar usando, você pode até ir lá e visitar, você vai ver que tem vários produtos lá dentro que as pessoas elas vendem, que elas divulgam, tem cursos, e isso você vai precisar entender o que mais funciona e se realmente funciona para um monte de gente e vou ter uma renda extra dentro do mundo esportivo. Não, muito pelo contrário. Então você tem que ter um cuidado também, porque é o seu nome, é a sua imagem, é a sua marca que está em jogo, tá? Então é muito importante para você também nesse sentido, você tá muito antenado nisso. Pô, fala aí, Leandro, um grande abraço, meu amigo. Então existem várias formas de você estar fazendo isso. Você pode usar suas próprias redes sociais para você. Então você vai estar mostrando, você vai usar suas estratégias, por exemplo, para divulgar para essas pessoas, tá? E isso vai ajudar você a desenvolver no mundo esportivo. É rápido, demora, como que funciona? É como sempre eu digo, não vai cair do céu também, você tem que desenvolver muito bem isso. É questão da consistência e ao mesmo tempo também da constância nessa jornada. Então, quanto mais constante você consegue ir trabalhando, vai ser muito importante. Então, assim, como que você faz para escolher o produto, por exemplo, para você ser um afiliado? É muito importante você escolher, tipo, qual é a plataforma que você vai utilizar, então, como essas que eu acabei te dizendo, Hotmart, Eduz, Monetize, depois você dá uma verificada aí também, mas ao mesmo tempo também é muito importante você entender a quem você está se afiliando, se ele tem um bom programa de afiliado, qual que é o curso, qual a reputação dele. Todas essas plataformas, elas vão te explicar isso. E é você escolher o produto certo. E não adianta você, um atleta, você querer representar alguma coisa que não tem nada a ver com o que você faz, com o que você não conhece, ou que não está ligado aos seus princípios. Então você vai começar e depois você vai, tipo, dar aquela minguada, cara. É muito comum, cara. Quanta gente eu já não vi começar nesse negócio, começa super empolgado e aí daqui a pouco baixa. E para o atleta é uma ótima fonte de renda, mas você precisa estar ligado, você precisa estar antenado nesse negócio também, porque se você simplesmente só quiser só pensar no dinheiro, a tendência de não acontecer é muito grande. Então é aquela questão, né? Tipo, é o doar, você passar realmente para as pessoas a realidade, o quanto que isso funciona, e ao mesmo tempo também você ser verdadeiro naquilo que você está fazendo, né? Então as pessoas elas vão sentir muito isso de você também. E aí isso daí vai ser sensacional. E ao mesmo tempo aí, ó, o Leandro falando, né? Abraço, irmão, estou entrando nesse mundo digital agora, muito top, aprendendo muito. Cara, esse mundo é um mundo sensacional. Eu acho que tem muito a crescer ainda, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Então, o Leandrão aí treina comigo aí, parceirão aí. Pô, show de bola, irmão. É sensacional. E é uma fonte aí que nós, que o pessoal do esporte, se passar a conhecer, pode sim ajudar e isso ajuda também a investir e isso ajuda a desenvolver, né? Então, às vezes é ampliar a percepção das possibilidades que existem. E aí vai ser muito importante também você estar conversando com a sua audiência, com quem que você conversa, se é mais pelo Facebook, se é mais pelo Instagram. Você tem que tomar muito cuidado também com as redes. Então, dependendo do que você divulga, então você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, existem e-books, existem cursos digitais, existe uma coisa que acontece muito com as pessoas, principalmente no começo, elas olham aquilo que tem o maior valor, tá? E nem sempre é isso que vai vender para as pessoas, né? Então existem produtos de menor valor, de mais valor, então é muito importante você estar antenado, você explicar para a sua audiência também, aí para as pessoas que te seguem. Então existem muitos atletas aí que tem muitas pessoas seguindo eles também. Se você souber usar a sua rede de contato, se você souber explicar muito bem como funciona, sim, você consegue ter muitos resultados aí. E isso vai ser muito importante. Fala, Marcos, um ótimo dia, tudo bem? Como que você tá, cara? E aí vai ser muito importante você saber fazer a sua publicidade, você trabalhar aí também o seu marketing também para que você consiga
Porque caso contrário, se você não faz um bom marketing, se você não é consistente, se você não segue, ah, mas eu sou atleta. Sim, cara, você está todo momento fazendo seu marketing, você está todo momento se mostrando. Ah, mas eu sou professor. Sim, todo momento você está mostrando, todo momento você está vendendo alguma coisa também. Então vai ser muito importante também para você saber trabalhar nesse sentido, tá? E aí, a terceira fonte de renda aí, como eu disse para vocês, que eu quero trazer aqui, eu já até fiz uma postagem sobre ela nos últimos dias, que é o crowdfunding. O que é isso, né? A gente chama, o pessoal chama de financiamento coletivo também, que tem se tornado uma opção para os atletas que têm enfrentado um certo desafio também com o patrocínio. Então, uma das coisas que eu mais escuto, que eu mais vejo as pessoas falar, pô, mas conseguir patrocínio é difícil. Ah, mas pô, a empresa não quer fechar. Pô, tá complicado, que não sei o quê. Então, se você não quer dar as caras no mundo digital, uma outra oportunidade é essa também. Então, é igual eu falo, a internet ela vem trazendo muitas possibilidades. Por quê? Existem hoje também muitas plataformas que oferecem essa forma de você fazer esse financiamento coletivo, que é a famosa vaquinha que muitos atletas já fazem. Então, por que, que alguns atletas têm resultado também fazendo isso? Por que, que outros atletas não têm resultado? Então, isso é uma coisa que eu vejo bastante acontecer. Muita gente acaba me perguntando também por que, que isso acontece. E se você for pensar, não é novidade alguma que grande parte, por exemplo, dos patrocínios de atletas, eles foram praticamente cortados, por exemplo. Então, inclusive até o próprio Bolsa Atleta. Então, diante de toda essa situação que a gente vem enfrentando, então assim, atletas, esportistas, treinadores, cada vez mais eles viram o seu suporte, aí, o embargo financeiro aí de patrocínios diminuírem, né? E aí vão surgindo novas alternativas. Então, assim, com o avanço hoje das redes sociais, aliado também ao crescimento também de startups, de inovação dentro do mundo esportivo, veio ficando muito forte essa questão desse crowdfunding, né? Crowdfunding, que é esse financiamento coletivo, a gente falando dessa forma. E o que ele tem se tornado um nicho muito forte. Então, desde 2015 aí, que ele tem se tornado uma fonte de renda para os atletas. A gente pode falar da vaquinha, tal, que não sei o quê, mas se você for pensar, até os atletas mais famosos que já têm um suporte aí, eles passaram a aderir a essa modalidade. E por quê? Porque na verdade ele vai depender de você também. E aí, de novo, vai depender de você conseguir fazer uma boa publicidade, de você ter um bom projeto esportivo, do que você vai oferecer também, seja para as pessoas físicas ou para as empresas. Então, quando você tem um projeto muito bem estruturado, isso vai ajudar você a conseguir financiar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, por exemplo, você precisa saber, primeira coisa, qual que é o seu objetivo, quanto que você precisa ao longo vamos colocar aí ao longo de 2021, quanto que você precisa ter de recursos para você competir tudo o que você deseja. Mas ao mesmo tempo também, pô, não é só competir, aí envolve alimentação, transporte, tudo aquelas coisas de novo. Alucinando, imagina que você tem essas três fontes de renda aí, que eu falei, e você vai colocar 30%, ó, 30% tem que vir de um, 30% tem que vir de outro, 40% tem que vir aqui desse financiamento coletivo. Imagina um atleta aí que está precisando aí, que ele fala, cara, eu preciso, 40% vai vir daqui, se eu preciso de 10 mil no ano, eu preciso de arrecadar 4 mil. Como que eu vou fazer isso? Então você tem que pensar como. Como que você vai chegar num parceiro também e fazer com que ele compre a sua ideia, com que ele compre a sua causa. E o legal desses financiamentos coletivos é que você pode estipular um valor ou ao mesmo tempo não. Então cada pessoa contribui da forma como ela deseja e ao mesmo tempo também você consegue ser transparente mostrando como estão os resultados. É como se você prestasse conta para essas pessoas, mas você consegue também gerar prêmios, muitas vezes você consegue arrumar formas de você engajar essas pessoas.
E aí o que que acontece, né? Vai ser muito importante você seguir alguns passos nesse sentido que vão fazer com que você consiga ter sucesso, para você viabilizar esse seu patrocínio de forma que você consiga chegar nos seus resultados, né? Então o que que é muito importante? Dentro dos estudos que o pessoal levantou, que eles viram, então a média de valor da maioria dos projetos que eles têm conseguido arrecadar, que foram bem sucedidos, são de 10 mil para baixo. Opa, então peraí, você precisa disso através dessa modalidade? Então, assim, eles identificaram que quando existe uma causa, um apelo emocional, por exemplo, o apelo emocional, logicamente, ele tem que ser verdadeiro. Mas qual que é o apelo emocional? Pô, é o sonho do atleta. Pô, esse cara quer lutar um campeonato mundial. Esse cara ele precisa fazer um intercâmbio fora, que vai ser muito importante para ele. As pessoas elas se engajam com essas causas também. E aí, uma outra coisa que eles viram, que existem poucos projetos em andamento no Brasil, apesar essas plataformas especializadas já existirem dentro do segmento. Mas ó, faz sentido para você que assim, existe a possibilidade de fazer, e aí o que ele fala? Que existem poucos projetos estruturados. Ou seja, poucos projetos em andamento quer dizer que o quê? A possibilidade ela tá aí para o atleta, mas ele não está sabendo como captar. Faz sentido isso para você? Então, assim, as campanhas, eles falam que quando são flexíveis, tipo, o valor arrecadado vai depender de cada pessoa, tendem a ser mais bem sucedidas do que as campanhas tudo ou nada, onde a pessoa ela só recebe o dinheiro se for atingido a meta estabelecida, entendeu? Então existem formas de você conseguir fazer isso dentro dessa modalidade também. E aí eles falam que assim, mais de 30% dos projetos disponíveis nessas plataformas que eles acabaram pesquisando atingem as metas e conseguem ser financiados em 100% ou até mais. Opa, então peraí, 30%? Será que esse número não pode aumentar? Por que talvez esses atletas eles não conseguem atingir todos esses objetivos e todas essas metas que eles planejaram? Então envolve muito aquilo que a gente estava falando. Pô, cara, você tem que ter você vai ter um tempo para você arrecadar isso? Você está verdadeiramente engajado em fazer com que isso aconteça? Ou simplesmente você larga lá, avisa as pessoas que existe, mas depois esquece desse projeto e acha que as pessoas elas vão ali toda hora lembrar de você e vão depositar o dinheiro delas ali se você não estiver lembrando elas, se você não estiver oferecendo algo também de valor para essas pessoas? Caso contrário, se isso não acontecer, não vai acontecer, as coisas elas não vão acontecer para você. Então, precisa também ter o esforço também. Quando a gente fala de renda extra dentro do esporte, não quer dizer que você vai começar e o negócio vai andar sozinho. Então, se você não põe energia também, se você não dedica um tempo para fazer com que aquilo aconteça, esquece, tá? Então, é muito importante também você traçar esses objetivos, ter essas metas muito bem determinadas, né? E aí eles falam que assim, na data que eles elaboraram também essa pesquisa, eles identificaram 236 projetos já apresentados e que estavam ativos naquela data eram apenas 41. Isso daí é uma pesquisa um pouco mais antiga, eles falam que ali 20% estavam ativos, mas se você for parar para pensar, talvez os números eles tenham aumentado, mas talvez o percentual ele continue o mesmo. E aí, qual que é a sacada disso tudo? É você conseguir se diferenciar, né? Então, o que eles trazem? O que é muito importante? É você conseguir ser flexível para você conseguir ter o apoio das pessoas, é procurar plataformas que tenham taxas reduzidas para esse segmento ou que tragam benefícios para o projeto ligados à sua causa, pensar em recompensas que possam marcar a história de quem fez a contribuição para te ajudar no seu treinamento, no seu objetivo. Então você tem que pensar tudo isso. Estruturar muito bem os custos do patrocínio, que você consiga ser transparente nessa prestação de contas também e da forma como você usou o recurso investido. E ao mesmo tempo, eles falam que é muito importante você pedir valor justos.
do que você vai precisar. Não adianta também querer tirar proveito disso. Então eles falam que campanhas muito agressivas acabam se mostrando mais propensas a não darem certo, né? Então às vezes a pessoa ela quer só ganhar, o atleta quer só ganhar, e aí elas acabam demorando mais, isso acaba baixando a confiança, as pessoas também não confiam tanto. E é muito importante você estruturar a arrecadação, tanto em etapas. Então, assim, o que você está buscando, né? Compra de materiais, alimentação, viagens. É você pensar tudo o que você vai precisar, e isso vai mostrar que você tem organização, que você tem disciplina, e isso aumenta o seu valor percebido, e isso aumenta a sua causa também. Então eles falam que é muito importante você identificar qual que é a rede que você vai estar divulgando, aonde que você vai lançar isso, como que você vai gerar esse engajamento junto às pessoas que estão te seguindo, tá? E aí é muito importante você, por exemplo, criar cotas direcionadas, né, por exemplo, para as empresas. Então, assim, qual que é a contribuição, de que forma, por mais que seja flexível, quanto mais você consegue trabalhar dessa forma, isso vai mostrar mais ainda o seu profissionalismo, tá? E aí, ao mesmo tempo, é muito importante você tá buscando também outras fontes, né? Então, quando você trabalha, eu mostrei aqui hoje 3 fontes de rendas extras dentro do esporte que você pode estar utilizando, que você pode usar através do seu próprio celular, que você pode criar isso. É muito importante você trabalhar essa transparência, mas ao mesmo tempo também você entender como você pode linkar talvez essas 3. Pô, mas vai ficar muita coisa? Então usa uma, usa 2. Mas o que é mais importante é você direcionar a sua energia para onde você sabe que você tem maior afinidade, aonde você tem maior facilidade de estar trabalhando isso. E aí, uma outra coisa que ele fala, que eu trago aqui dentro dessa modalidade de crowdfunding, é que assim, ela precisa ser simples e objetiva, ela precisa ter uma causa, ela precisa ter o seu objetivo também, e você não pode ser amador. Então, assim, se você quer ser um campeão, se você quer estar ligado a campeões também, então se você quer estar ligado a empresas que são campeões, você também tem que mostrar que você é um campeão de planejamento também, de estruturar muito bem esse seu projeto para que verdadeiramente você consiga atingir os resultados que você vem buscando, tá? Então vai ser muito importante para você, depois de tudo isso que eu disse aqui para você, então dessas 3 modalidades de fonte de renda extra que você pode ter, então através do crowdfunding, através do marketing de afiliados ou através de dropshipping, todas são modalidades online, tá? Que assim você pode verificar ainda mais a fundo, você pode estudar ainda mais sobre isso, e o que é mais importante é entender os seus comportamentos também, o quanto você está afim, o quanto você quer ser realmente profissional do esporte e se diferenciar dos demais. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa que os outros fazem, cara, de nada vai adiantar. Então a tendência é que você comece, daqui a pouco pare, que as coisas, pô, tá difícil, não tá entrando recurso, então, pô, esse negócio não dá certo não, esse negócio que o Douglas falou é furado. Então, na verdade, assim, todos os negócios eles são possíveis de dar certo, sim, de fazer com que você viva do esporte, sim, mas o que é mais importante é dentro dessa jornada você trabalhar essa sua consistência para quê? Para você entender as suas estratégias, para você entender como que você vai conseguir ter maiores resultados e ajudar também as outras pessoas. É isso que vai fazer com que você seja diferente e realmente consiga viver do esporte. Maravilha? Era isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido e aí nós vamos nos falando, eu vou trazendo ainda mais conteúdos ainda para estar contribuindo e ajudar verdadeiramente dentro do esporte aí, para que as pessoas, para que os atletas, para que os treinadores aí com as suas academias consigam cada vez mais alavancar a sua carreira esportiva. Maravilha? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.